Olá pessoal, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Vamos lá. Bolsonaristas da CPMI, da CPMI dos atos do vandalismo do dia 8 de janeiro. Aliás, melhor do que vandalismo, terrorismo, de 8 de janeiro. Vamos só recapitular aqui rapidinho. Eles que queriam. Eu acho que eles vão se arrepender, nós vamos ver aqui. Aliás, eu falo isso já há um tempo. E o governo no início não queria, não é por medo de nada, preocupação de nada, apenas porque trava. O governo podia estar andando mais, está fazendo muita coisa, mas podia estar fazendo mais, e porque é óbvio, você não pode também menosprezar, largar de lado, que de repente aí você toma uma bola nas costas, né? Então você acaba dispersando energia. E é isso que o governo não queria. Mas vamos lá. Essa turma que queria, os bolsonaristas, eles estão usando a CPMI para fazerem requerimentos de acesso a documentos que não interessam em si ao assunto que está sendo tratado, mas são documentos que são basicamente de interesse pessoal deles. Por quê? Porque vários deles estão naqueles inquéritos dos atos antidemocráticos. E aí eles estão buscando informações, dados e documentos que possam favorecê-los quando tiverem que enfrentar os inquéritos. Ainda não há processos. Tem um inquérito em curso, mas ainda não há assim, uma denúncia formal para vários deles. Enfim, é a cara deles, né? É a cara deles. Na verdade, estão usando um palco para benefício próprio. Falando na CPMI, ela convocou hoje como testemunhas duas palavrinhas importantes. Convocou. Convocou não é convidar. Convocar é a pessoa é obrigada a ir. Como testemunhas. Testemunha não pode mentir. O que eles podem conseguir via STF é dizendo o seguinte: olha só, eu estou vindo aqui como testemunha, mas dependendo do que eu fale aqui, eu posso ser incriminado. Então eu quero ter o direito de ficar calado. Se o STF decidir que sim, eles vão poder chegar lá, e a gente já viu isso, vão ficar lá caladinhos, não vão falar nada o tempo todo, covardes que são. Agora, vamos aos nomes. Anderson Torres, ex-chefe da Polícia Federal, ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, envolvido até o último fio de cabelo em todas as maracutaias, tanto do golpe do dia 8, como daquelas coisas que a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal fizeram para tentar impedir o Lula de ser eleito. Questionamento de urnas eletrônicas, vacina ele não está metido. A minuta do golpe na casa dele, enfim. Tem uma folha corrida vasta. Mauro Cid, esse então está metido com as joias, está metido com a história da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, está metido com a vacina, o cartão falso de vacina, está metido com o golpe do dia 8, tá? Esse tá coronel. Braga Neto, general. Augusto Heleno, general. Silvinei Vasques, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, também metido naquelas falcatruas todas lá de tentar evitar que o povo votasse no Lula. Elcio Franco, coronel, que esteve envolvido nas falcatruas das vacinas no Ministério da Saúde. Ele era secretário executivo do Ministério da Saúde, na gestão Pazuello, coronel do Exército. E aí depois agora está metido na história do golpe. Há contatos, há ligações, mensagens do coronel Cid para Elcio Franco, dizendo sobre como viabilizar o golpe no dia 8.
os 3 que tentaram explodir aquele caminhão no aeroporto de Brasília, na verdade, tentariam explodir o aeroporto de Brasília. Eu acho que esses caras estão muito arrependidos de terem proposto e pressionado por essa CPMI. Porque isso aqui, só se ficarem calados todos. Porque qualquer um aqui que fale qualquer coisa incrimina todos eles. E Bolsonaro, claro. Falando em CPI, aí agora vamos mudar para a CPI do MST. O Salles, Ricardo Salles, no outro dia eu esqueci o nome desse pilantra. Ricardo Salles é o relator da comissão e o tenente-coronel Zucco, sim, esse tenente-coronel é um deputado. Não precisa nem dizer, é o presidente da comissão. Os dois, essa comissão é totalmente dominada pelos bolsonaristas, os dois fazem uma tabelinha, só que hoje eles cometeram um crime. Por quê? Porque eles foram a um acampamento de sem terras, mas que não é do MST, eu acho que é da FNL, Federação Nacional, sinceramente o L eu não sei. Eu não conheço essa entidade, mas não é o MST. Mas são sem terra, que estão acampados. Eles foram lá e começaram a fazer uma vistoria. Isso para começar. Se é uma CPI, o que convém é que você vá com um grupo maior de pessoas, exatamente para evitar abusos. Inclusive, deputados de mais de uma tendência, para evitar abusos. Mas não, eles foram porque eles queriam cometer abusos. E eles foram lá, começaram a fazer um monte de perguntas e tal, não sei o que lá, começaram a dizer que as pessoas estavam lá ilegalmente. Há de se ressaltar que já houve um processo de tentativa de retomada dessa terra pelo que era dono dela, ou grileiro, terra improdutiva e tal. E essa retomada de terra foi negada retomada de posse, foi negada pela justiça. Então, assim, enquanto isso não se resolver, não tem nada de ilegal, os caras estão lá e a justiça, por enquanto, disse que eles podem ficar lá. Então, não cabe a eles irem lá. E pior, foram lá e invadiram sem mandado, sem autorização das pessoas. Eles invadiram as casas para vistoriar se havia alguma arma, alguma droga, alguma... Isso é crime. Tá aliás, é uma inconstitucionalidade flagrante. Está lá na Constituição que o domicílio é inviolável. E sim, os assentados, enquanto estiverem lá, enquanto a justiça disser que eles podem ficar lá, aquele barraco, aquela barraca, aquela casinha, são os domicílios deles. E mesmo esse é como na favela. As casas das favelas são casas, são domicílios e são invioláveis do mesmo jeito. É que neste país estas coisas são tratadas como a gente conhece. Então a polícia, quando vai na favela, entra na casa das pessoas sem mandado, sem nada. Mas tudo isso é crime, tudo isso é inconstitucional. A nossa turma, né, a turma da esquerda, está fazendo um escarcéu na Câmara, no Senado, mas infelizmente acho que é aquele tipo de coisa que não dá em nada, não dará em nada. É uma pena. Falando em outro absurdo, o Intercept, aquele grupo de jornalistas, aquela entidade jornalística que levantou toda aquela mutreta da Lava Jato, criou a Vaza Jato e etc. e tal, estão sempre fazendo matérias muito interessantes. E fizeram uma agora, claro, depois de muito tempo de pesquisa, que médicos, vejam, lá na época da pandemia, braba, do isolamento social, do, aspas, lockdown, que nunca teve lockdown de verdade no Brasil, médicos, claro que vinculados a hospitais,
queriam, forçaram, deram depoimentos, deram entrevistas, deram tal, dizendo que o lockdown não serviria para nada, que o isolamento social não serviria para nada. Na verdade, o que eles queriam era que as pessoas... A gente sabia disso, né? Que as pessoas adoecessem e entupissem as UTIs para que os hospitais lucrassem muito. Estas pessoas se auto-intitulam médicos. Não são. São monstros. Monstros. Isso aqui também, num país mais sério, daria uma bela investigação policial, judicial e levaria esses bandidos para a cadeia. Fazendo um parênteses aqui, no outro dia no Twitter, um maluco lá falou alguma coisa dizendo, né, que o fulano, o cicrano estão presos, esses pilantras aí, bolsonaristas. E enquanto que o traficante, aquelas coisas que eles falam, né, que os traficantes estão todos soltos porque o governo e o STF soltam os traficantes e prendem as pessoas de bem. E eu entrei e respondi por causa do seguinte: olha só, neste caso, esses pilantras são mais perigosos do que os traficantes. É a mesma coisa desses médicos. Estes médicos, até porque eles se amparam, eles têm suporte de uma aceitação pela sociedade, uma aceitação pelos grupos da elite, pelos grupos de poder do país, e eles ficam impunes sempre. O traficante vira e mexe, se dá mal, ou porque morre por meio da polícia, ou porque morre por meio dos confrontos entre eles, ou porque morre pela milícia, ou porque são presos. Então, os traficantes são muito perigosos, mas eles vivem numa gangorra, num sobe e desce. Ora estão bem, ora estão mal, ora estão fazendo muita bandidagem, matando, roubando, traficando, mas tem hora que eles estão por baixo, enquanto que esses aqui nunca ficam por baixo, são mais perigosos. A ONU apelou ao Senado Federal e ao STF para que eles rejeitem o marco temporal indígena, que a gente também já tratou aqui. Lembrando que foi aprovado na Câmara, está no Senado. No Senado estão indo num ritmo mais devagar, de propósito, para primeiro terem uma análise melhor, segundo tentarem construir uma maioria que rejeite. Agora, se o Senado não rejeitar, o STF provavelmente rejeitará, porque é inconstitucional. Mas o interessante é ver que a ONU está preocupada com isso e está apelando, porque isso ferra toda a política ambiental do governo Lula e que o mundo espera do Brasil. Gente, e aí para finalizar, o Dallagnol publicou hoje uns vídeos dele aí, dizendo: tô saindo aqui de Brasília, meu último voo de Brasília para Curitiba e tal, não sei o quê. Aí o avião estava escuro. Parece não, ele é um pastor, né, assim, falando, com todo respeito aos pastores sérios. Os vagabundos não têm respeito nenhum. E aí, o avião apagou as luzes e aí as pessoas estavam adormecendo e eu estava lá orando e tal, não sei o que lá, e pedindo para Deus cuidar da minha vida, me indicar o caminho correto. Enfim, é aquela coisa que as pessoas que acreditam em qualquer religião, em qualquer Deus, né, de qualquer religião, fazem. Elas pedem realmente: me direciona, me indica o caminho, etc. E tal. E aí ele diz que lá pelas tantas ele ouviu a voz de Deus dizendo que 12 mil pessoas iriam depositar dinheiro via Pix na conta dele. Isso totalizou 115 mil reais para ele pagar todas as despesas que ele está tendo, com processos, com as perdas que ele está tendo financeiras, etc. e tal. Eu tenho uma certeza: Deus não fala com esse picareta, vagabundo e bandido.
é uma grande certeza que eu tenho. Ele não falou com Deus. Deus não falaria com gente dessa estirpe. Até amanhã.